E para falar de odontologia digital, eu gosto muito desse trabalho de Vanderberg, que está na literatura, no qual ele divide o paciente em 3 momentos. Então, existe a fase do paciente digital, a fase do paciente virtual, ou a fase CAD, e a fase do paciente real, que é a fase CAM. O paciente digital é aquele momento em que é registrado a situação do paciente, né? E essas informações, elas são já digitais ou elas são digitalizadas através de um scanner, através de uma foto. Então, essas informações elas podem ser desde radiografias, fotografias, os modelos da arcadas, que pode ter sido feito num scanner intraoral direto ou num formato convencional e depois digitalizado. Depois, o segundo momento é a fase do CAD, né? É a fase do planejamento virtual, do desenho assistido por um computador. E por último, a gente tem a fase em que esse desenho que foi assistido por um computador, ele é materializado, ele é transformado num objeto, né? Que é a fase CAM, a manufatura assistida por um computador. Então, o paciente digital, turma, ele pode se iniciar através da aquisição de um modelo de gesso, a partir de uma moldagem convencional ou através de um escaneamento intraoral. O modelo de estudo, todos aqui sabem, né, que ele é muito importante durante um tratamento, ele vai permitir a avaliação do paciente na sua ausência e vai poder permitir que a gente estude o caso, faça um diagnóstico preciso e um plano de tratamento. Esse modelo, como eu disse, ele pode ser adquirido de maneira convencional, através de uma moldagem, uma modelagem e depois um escaneamento de bancada. Lembrando que esse método convencional, ele tem algumas interferências, né? Ele depende da qualidade do material, ele é sensível à temperatura, à destreza do operador. Existe a questão da biossegurança, né, na fase de moldagem e modelagem, e lembrar também dos problemas de armazenamento desses modelos, bem como o desconforto do paciente durante o atendimento. Mas ele acontece dessa maneira, né? É escaneado o modelo e esse modelo é digitalizado. A gente tem um outro formato que seria o método direto. Então, o profissional vai escanear as arcadas do paciente e diretamente ele já vai ter o modelo no computador. O método direto, ele é um método bem simples, ele tem como vantagens a economia de tempo, a boa aceitação do paciente, o operador aprende com muita facilidade a trabalhar e ele tem muita reprodutibilidade e precisão. Aqui um vídeo mostrando a criança de 5 anos aceitando muito bem esse tipo de procedimento. A segunda fase, turma, é a fase do CAD. Então, esse modelo digital, independente do método que ele foi adquirido, ele vai para um programa, para um software. No lado esquerdo eu trago um software de ortodontia e no direito um software de desenho de próteses. Existem hoje vários programas de CAD para mais diversas especialidades. Então tem para orto, tem para implante, tem para prótese, tem para cirurgia ortognática. Então tem uma gama enorme de programas. E por último, a gente tem a fase do CAM, na qual a imagem é materializada, ela está em mãos, né? Pode ser desde um biomodelo, um modelo de estudo ou de trabalho, uma peça protética de zircônia ou de PMMA, um guia cirúrgico. Então são imagens que foram materializadas. Bom, falando de imagem materializada,
de paciente real, isso foi desenvolvida a tecnologia CAM, né? Primeiro a gente vai falar da subtração ou desgaste, que é a imagem materializada através de um desgaste de um bloco de um material. No caso aqui, através da fresagem. O Dr. Duretti, Morman e Anderson desenvolveram essa técnica. Essa técnica, a partir de um bloco, essa fresadora ela segue o que foi determinado pelo computador e vai desgastando esse bloco. Pode ser um bloco de zircônia, pode ser um bloco de silicato, pode ser até mesmo um metal. Ele vai fresar isso e vai trazer a formação de o objeto desejado. E também tem a manufatura por adição, que são desenvolvidas a partir da impressão 3D. Isso aconteceu no Japão, se iniciou no Japão em 1981, através de Hideo Kodama. Tá? Essa manufatura ela se dá através de deposição de camadas ao invés do desgaste. Então a impressora ela vai adicionando camadas e formando o objeto desejado. Na odontologia nós temos 6 categorias diferentes de adição e as mais usadas na odontologia são o processo de extrusão do material, que são as impressoras de FDM ou filamento, e o processo de VAT polimerização, que é o processo SLA de estereolitografia. Aqui eu trago para vocês uma impressora de filamento, tá? Ela apresenta algumas vantagens, o custo bem baixo, bem acessível. Os materiais são termoplásticos, então não tem cheiro, porém como desvantagens ela tem fragilidade para finalidade de peças mecânicas, ela é muito frágil e ela também tem uma baixa reprodução de detalhes finos. Então essa impressora ela é muito utilizada para modelos ortodônticos de estudo e também para alguns biomodelos. E o processo VAT de polimerização, o SLA, VAT quer dizer recipiente, né? Então se tem um recipiente com resina e uma luz vai curar de maneira seletiva essa resina. O que eu quero dizer com maneira seletiva? Ela vai seguir o caminho que foi determinado pelo CAD, pelo computador, certo? Essa impressora ela usa materiais resinosos, então ela tem cheiro. Esses materiais são fotopolimerizáveis, eles são fotossensíveis, tá? E ela tem como vantagem um acabamento mais liso da superfície e uma reprodução bem fina de detalhes, ou seja, precisou de detalhes, essa técnica deverá ser escolhida. Como desvantagem, o valor de algumas resinas, né? Então acaba agregando um custo maior e ela também é frágil para finalidades de peças mecânicas. Aqui eu trago para vocês um exemplo de uma tomografia para mostrar que essa realidade ela também pode ser utilizada para biomodelos. Então tem uma imagem arquivos DICOM aqui de uma região de terceiro molar e o colega gostaria de um biomodelo para visualizar a relação desse terceiro molar com o canal mandibular. Foi feito esse biomodelo e nós temos aqui a imagem materializada. Bom, então o paciente real é isso. A imagem ela vai ser materializada independente de ter passado por um processo de planejamento ou não. O dentista tem 2 maneiras de se trabalhar. Ele pode escolher o método chairside. Qual seria? Ele terá toda essa estrutura dentro do seu consultório. Então ele vai ter o scanner, a impressora 3D, a fresadora,
o tomógrafo, por exemplo. Então, tudo vai estar ali do lado da sua cadeira. Ou ele pode escolher o método LabSide, no qual ele terá um parceiro externo, né? Uma clínica de radiologia, um planning center, um laboratório de próteses, e ele vai trabalhar no formato digital, em todas as etapas perfeitamente, terceirizando algum serviço, né? E o dentista ainda pode trabalhar, em alguns casos, no chairside. Ele gosta de fazer o planejamento, então ele adquiriu um software de planejamento. Ele pede a tomografia externo, pede o escaneamento externo, faz o planejamento e manda para um lab para fazer a impressão. Então pode ter um híbrido dessas etapas também. Mas resumindo, basicamente, existem essas duas maneiras. A maneira 1, o profissional precisa de um investimento financeiro maior, e a maneira 2, tudo isso em formato de parcerias.